sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Refletindo com o Emmanuel, esse programa tão gostoso, tão leve, que a gente faz com tanto amor e carinho para vocês. Hoje, ainda estamos no primeiro livro da série Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. É um livro longo, são livros longos com bastante lições, então vai tomar um tempinho. Hoje a gente vai falar sobre a lição 29 do Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Contentar-se. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrenas não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Essa é a lição de Emmanuel, que fala um pouquinho pra gente de posses, do que é necessário, de onde estamos hoje nessa relação. Então ele traz logo de começo a ideia da posse desmedida, da ambição, do consumo, o quanto que as pessoas, a grande maioria das pessoas está muito conectada com isso, com essa posse desmedida. Que a gente pode fazer uma relação com o orgulho que Kardec tanto nos alerta em diversas lições, Kardec e os Espíritos, em diversas lições do Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo um grande impasse para a nossa evolução. O orgulho é muito perigoso para que a gente consiga avançar, para que a gente esteja pleno no nosso desenvolvimento. Então, Emmanuel traz muito nessa lição essa ideia da posse desmedida, de como estamos nos relacionando com o consumo. E logo de cara eu já vou dizer, esclarecer que a gente não tem a mínima intenção de julgar qualquer tipo de pessoa, de julgar qualquer tipo de consumo. A ideia não é essa, a ideia é trazer a reflexão de como estamos consumindo, de como estamos possuindo e lidando com as nossas posses materiais. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem lições que abordam a questão da riqueza material e o Espiritismo não vem com a ideia de dizer que a riqueza é boa ou ruim, não é isso. O que vai determinar é o nosso comportamento diante da riqueza, é o uso que a gente faz da riqueza material que a gente vai acumulando aqui na Terra. E se estamos apenas conectados no acúmulo de riqueza material, esquecendo de todas as necessidades que a gente tem para acumular riqueza espiritual. Então, ele traz, dito isso, de que não existe aqui qualquer julgamento de riqueza, dizendo, não queremos dizer se ser rico ou rica é bom ou ruim, não é isso. Emmanuel traz uma importante reflexão do quanto a gente não se contenta. Essa é a tônica dessa lição. A gente não se contenta com o que tem, não se contenta com o necessário. E é importante a gente lembrar que a gente só recebe o que é necessário
pra gente naquela caminhada, naquela encarnação, para os propósitos que a gente tem, para as missões que a gente tem. Então, às vezes a gente fica no conflito de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, mas será que esse mais que eu, na minha pequenez material e humana, tô querendo, exigindo, realmente é necessário para mim, nessa encarnação, para minha família? Será? Às vezes sim, em muitos casos sim, a gente vive momentos de miséria, locais que a gente vê miséria extrema. Ok, mas a gente não tá falando desses casos, estamos falando daqueles casos em que a posse é desmedida, em que a gente quer cada vez mais e mais. Então a gente recebe aquilo que é necessário para o que a gente precisa passar, para o que a gente precisa fazer. Emmanuel traz isso de forma muito clara no terceiro parágrafo, quando ele diz: pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. Então, essa frase, solução de suas necessidades, nos mostra que muitas vezes estamos querendo ir aquém daquilo que nos é necessário. Um reforço. Vocês podem me questionar, poxa, Laís, mas então você está querendo dizer que por eu querer mais, por eu querer crescer, eu tô errado? Eu tô errada? Eu não posso? Não. Querer mais, querer crescer é diferente da insatisfação e a inconformação com o que eu já tenho e com o que eu venho acumulando. Então a questão aqui é o problema que casa com o que eu falei, com o esclarecimento do começo. A gente não tá aqui para julgar de forma alguma quem sou eu. Mas a questão não é o acúmulo, mas a minha insatisfação, a minha inconformação com o que eu já tenho, que muitas vezes já é necessário. E aqui a gente faz o link das questões materiais e questões espirituais. Por quê? Muitas vezes a gente se perde buscando mais riqueza material, mais pacientes, mais clientes, mais atendimentos, mais salários, mais reuniões para aumentar o meu salário, por exemplo, e com isso eu aumentar o que eu tenho de riqueza material, que só vai ser útil nessa nossa passagem terrena, que são as possibilidades transitórias, e nos esquecemos do trabalho na seara espiritual, que é o que nós vamos levar de fato para a nossa vida eterna, que é o plano espiritual. Então esse jogo, esse equilíbrio é o que muitas vezes nos falta. Tá tudo bem eu querer mais riquezas materiais, mas desde que junto com elas eu trabalhe também nas minhas riquezas espirituais. Então, por exemplo, eu faltar atividades do centro espírita porque eu vou colocando reuniões na hora que eu sei que eu tenho uma atividade do centro espírita. Cabe uma reflexão. Toda semana, toda vez, eu não posso organizar a minha agenda e de fato deixar aquela noite livre para a reunião espírita, para o trabalho na casa espírita, porque muitas vezes a gente delega, a gente cancela. Fala, não, hoje eu teria estudo do Livro dos Espíritos, hoje eu teria palestra, a exposição espírita, mas semana que vem eu vou, essa semana eu preciso fazer essa reunião, fechar com esse cliente, essa semana eu preciso terminar esse relatório, eu preciso estudar um pouquinho mais para o meu concurso, para a minha prova. Tá, mas é 1 hora o trabalho na casa espírita. Será que a gente não pode conciliar esses dois? A busca pela riqueza material, mas também a busca pela riqueza espiritual, que se dá nas casas espíritas, que se dá nas leituras que a gente faz, que se dá no nosso estudo e na nossa tentativa e busca pela reforma íntima diariamente. Então, esse equilíbrio é necessário e por isso que a gente não entra no julgamento. Emmanuel traz a questão do imediatismo, que nós vivemos muito nos tempos atuais. A gente costuma dizer que o imediatismo está muito presente nos adolescentes. Não só, nós adultos também temos muita questão do imediatismo, que nos leva a compras desenfreadas, a querer mais e buscar mais, porque nesse momento eu quero. Hoje eu quero aquela roupa, aquela blusa nova, trocar o meu celular, trocar o meu carro. Eu quero hoje. E tudo bem. Só que o hoje é todo dia. Então todo dia eu quero alguma outra coisa, alguma coisa nova.
E nisso, o plano de longo prazo, que é o da vida espiritual, vai ficando perdido, vai perdendo força, porque, evidente, o imediatismo vai ganhar. Ele tem mais força. Cabe a nós fazer essa análise, parar e acalmar um pouquinho esse nosso imediatismo. Tudo bem, fazer a reflexão. Será que eu preciso disso? Será que isso realmente é necessário? Será que eu não estou entrando numa seara de inconformação, de insatisfação eterna? E no final, Emmanuel traz a relação com Paulo de Tarso, que é um dos grandes exemplos que a gente tem dentro do Espiritismo de disseminação da palavra de Cristo, dos ensinamentos. E ele traz como a gente pode conciliar, como é importante que a gente concilie a riqueza material e a riqueza espiritual para que a gente não tenha que seguir os mesmos caminhos que Paulo seguiu. E Paulo sofreu muito nos caminhos que ele teve que seguir para chegar onde ele chegou hoje. Muitas vezes a gente analisa os grandes personagens do espiritismo, do cristianismo, já como santo, como algo bom, como alguém bom, que não teve nenhum problema, que não passou por nenhuma dificuldade. Falha nossa, que a gente pode estudar mais e ver o percalço, passo a passo de cada um deles, para eles se tornarem quem eles se tornaram, para eles se tornarem a referência que eles são pra gente hoje. E Paulo é um desses exemplos. Ele sofreu muito, a caminhada dele foi muito dura, porque no começo ele estava muito conectado às riquezas materiais. Para ele foi difícil desgarrar disso e passar a acompanhar Cristo. Então, Emmanuel traz como um alerta pra gente, olha, vocês podem acabar seguindo o mesmo caminho de Paulo, ou vocês podem já começar a trazer o alerta para fazer diferente. A gente não precisa necessariamente passar por que Paulo passou e por que vários outros cristãos passaram, porque eles passaram para nos ensinar. A gente precisa aprender. Então, a nossa proposta aqui é o equilíbrio da riqueza material e a riqueza espiritual. É o equilíbrio entre as possibilidades transitórias e a vida eterna. É o equilíbrio de como eu vou utilizar as minhas riquezas. Tá tudo bem ser rico, e ser rica, mas a gente precisa aprender a equilibrar com os nossos ensinamentos e com o nosso esforço dentro do espiritismo, inclusive dentro das atividades na casa espírita, porque é isso que vai nos trazer e vai nos auxiliar na nossa reforma íntima. Espero que essa lição acompanhe vocês, que vocês escutem, internalizem, reflitam e que ela possa agregar no que for necessário para vocês. Obrigada, que Jesus esteja conosco agora e sempre, que assim seja.